Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Goa. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro e tá encerrada a 31ª rodada e daqui para frente são só 7 rodadas para o fim do campeonato para decidir título, Libertadores, Sul-Americana, quem cai, quem vai para a Série B. Vamos nessa com a gente, vai deixando o seu like, se inscreva no canal. Vamos cair dentro. Na terça-feira o Bahia venceu o Fluminense por 1-0, o Fluminense com os reservas, 1-0, gol do Everaldo. O Internacional empatou com o América Mineiro por 1-1 no Beira-Rio. O Inter que enfrentou Curitiba e a América na sequência em casa, podendo fazer 6 pontos, só fez um. Banho de água fria na situação da Libertadores, né? O Inter buscava isso e não vai conseguir. O Corinthians fez 1-0 no Atlético Paranaense. Corinthians 6 jogos sem derrota. Vitória com gol do Yuri Alberto e frangaço do goleiro Bento. O Santos venceu o Flamengo de virada por 2-1 no estádio Mané Garrincha, com gol no finalzinho do Joaquim, garantindo uma vitória fundamental para abrir vantagem em relação à zona do rebaixamento. O Grêmio venceu o Curitiba por 2-1 fora de casa e se consolidou no G4, e não só isso. A partir de agora começa a pensar em título também, está apenas 6 pontos atrás do líder Botafogo, que acabou perdendo na rodada. Vitória fundamental do Grêmio para cima do Curitiba, que se aproxima realmente do rebaixamento. O Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 3-1, com um show do Paulinho, se firmou no G4 e mais do que isso. Aliás, entrou no G4 e agora está na disputa do título. Também 7 pontos atrás do líder Botafogo, que perdeu em casa no Newton Santos para o Palmeiras, num épico da história dos campeonatos brasileiros. Uma virada espetacular. O Botafogo fez 3-0 no primeiro tempo e o Palmeiras foi buscar um 4-3 com o gol do Murilo lá no finalzinho, além dos 2 gols do Hendrick, 2 golaços inclusive, gol do Flaco Lopes também, e o Murilo no finalzinho garantiu a virada do Botafogo, que teve o zagueiro Adrielson expulso, uma expulsão bem polêmica. Na quinta-feira o Vasco da Gama venceu o Cuiabá por 2-0, vitória fundamental. O Vasco foi lá, achou seu primeiro gol, soube administrar a vantagem e ainda fez um gol no finalzinho, ganhando o jogo. O Red Bull Bragantino bateu o Goiás por 2-0 e é outro time na rota do campeonato, está 5 pontos atrás do líder. E fechando a rodada, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 1-0 com um gol do Luciano, num jogo que o Cruzeiro foi superior, sobretudo no segundo tempo, mas perdeu algumas oportunidades de gol e o São Paulo foi lá e aproveitou com o Luciano para vencer o jogo por 1-0, vitória bem importante do Tricolor. Vamos para a classificação, até aqui com a 31ª rodada encerrada, o Botafogo lidera com 59 pontos, mas cada vez mais pressionado na ponta do campeonato. Agora são só 3 pontos de vantagem para o Palmeiras, 59 contra 56, mas repare que o Palmeiras não tem como ultrapassar o Botafogo na próxima rodada, porque ele tem 2 vitórias a menos, o máximo que ele consegue é empatar essa parada em 59 pontos. E o Botafogo tem um jogo a mais do que o Palmeiras, é uma vantagem que o Botafogo vai ter daqui até o fim, tem 8 jogos ainda o Fogão. Terceiro, Red Bull Bragantino, 55 pontos, outro que agora está pensando no Campeonato Brasileiro, de levantar esse título inédito, está 4 pontos atrás do Botafogo e tem o mesmo número de jogos do Botafogo. Bom lembrar, Red Bull Bragantino teve um jogo adiado contra o Flamengo no fim de semana, assim como o Botafogo teve o jogo do meio de semana passado adiado contra o Fortaleza. Quarto colocado, o Grêmio, tem 53 pontos, 6 pontos atrás do Botafogo. Ele tá na disputa, sim, desse campeonato, né? O Atlético, a gente falou em G4, o Atlético tinha entrado no G4, né? Mas com a vitória do Red Bull Bragantino, ele caiu para quinto, mas ele tá na zona de classificação da Libertadores, pelo menos a pré-Libertadores, e tá olhando agora para o campeonato também, tá 7 pontos atrás do Botafogo, agora abriu a festa, virou festa, o Botafogo vem tropeçando, faz uma péssima campanha no retorno, e agora Palmeiras, Red Bull Bragantino, Grêmio e Atlético estão de olho no campeonato. Flamengo é o sexto com 50, ainda dá um pouco para trás aí. Fora da zona de classificação da Libertadores, sétimo Atlético tem 49, oitavo Fluminense está com 45. Fluminense pensando na final contra o Boca Juniors. Nono Fortaleza, 42, perdeu na rodada, ficando um pouco para trás, está 8 pontos atrás da faixa da Libertadores. Décimo São Paulo com 42, campeão da Copa do Brasil, tem vaga garantida na Liberta de 2024. Com 40 pontos, 11º Cuiabá, 12º o Corinthians, 40 pontos, vitória bem importante contra o Atlético Paranaense, pensando em fugir bem aí da zona do rebaixamento. 13º, fechando a faixa da Sul-Americana, o Internacional tem 39, perdeu grande oportunidade nos 2 confrontos em casa contra Curitiba e América, só fez 1 ponto
e deixa de ter chance aí de Libertadores, está muito para trás, essa altura 11 pontos atrás do sexto. O Bahia é o 14º com 37, 15º lugar o Santos 37, 16º o Cruzeiro também 37, perdeu para o São Paulo num jogo que dominou amplamente. A zona de rebaixamento em 17º lugar aparece o Vasco da Gama com 34, vitória fundamental contra o Cuiabá, o time ficou mais competitivo nessa luta e pode até sair da zona na próxima rodada, quem sabe com um pouquinho de sorte. 18º Goiás tem 32, esse um pouco para trás. 19º Curitiba, 23 pontos. 20º colocado o América Mineiro com 20. Curitiba está 14 pontos atrás do 16º colocado. E o América pode ser rebaixado no próximo fim de semana. Pode ser rebaixado na próxima rodada, porque ele está 17 pontos atrás do 16º. Se ele terminar a próxima rodada 18 pontos atrás, ele vai estar rebaixado para a segunda divisão com 6 rodadas de antecedência. Vamos para a tabela do retorno, que aponta o Atlético Mineiro na liderança com 25 pontos, o retorno que já tem 12 rodadas. O segundo é o Red Bull Bragantino com 23. Terceiro lugar o Palmeiras tem 22, né? Os três melhores aí com alguma vantagem, o Galo, o Red Bull e o Verdão. O Bahia aparece com a quarta melhor campanha do retorno com 19, Bahia na parte de baixo da tabela, vai muito bem. O Grêmio é quinto com 19, sexto o Santos, outro time da parte de baixo com 19, sétimo o Vasco também lá de baixo com 18. Dá para perceber que o corte aí da zona de rebaixamento pelo visto vai ficar bem alto, porque alguns times se recuperaram bastante. O Flamengo tem 18 pontos, o Atlético Paranaense 18 também, com 16 Fortaleza e Corinthians, com 15 pontos São Paulo, Internacional e São Paulo. Na sequência com 14 o Fluminense, com 13 o Cruzeiro, o Botafogo é 16º com 12 pontos, Cuiabá 17º com 12, com 10 pontos América e Goiás, e o lanterna do retorno é o Coritiba com 9 pontos ganhos. Reparem, é a campanha do Botafogo no retorno, 16º lugar, quase na zona de rebaixamento nesse segundo turno. Aqui a tabela dos mandantes, que apresentam o Fluminense como o melhor mandante do campeonato, tem 37 pontos, com 35 aparecem Botafogo, Grêmio e São Paulo, 33 para o Atlético Paranaense, 32 para o Palmeiras, 31 Bragantino, 28 Fortaleza, com 27 pontos aparecem Atlético e Corinthians, fechando a primeira tabela. Na segunda parte, Bahia, Flamengo e Internacional com 25, Santos tem 23, Vasco 20, Goiás 19, os 4 piores mandantes, Cuiabá 18, Cruzeiro 17, América 13 e Curitiba com 12 pontos ganhos. Tabela dos visitantes, o melhor visitante do Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro, com 25 pontos junto do Flamengo. Com 24 pontos aparecem Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Cuiabá faz ótima campanha fora dos seus domínios, tem 22 pontos, o Cruzeiro tem 20. Aliás, Cuiabá e Cruzeiro fazem campanhas melhores como visitantes do que como mandantes. Com 18 pontos, Grêmio, 16 Atlético Paranaense, 14 Fortaleza, Santos, Internacional e Vasco da Gama. Com 13 Corinthians e Goiás. 16º Bahia com 12, os 4 piores visitantes, Curitiba 11, Fluminense tem 8, São Paulo e América Mineiro possuem 7 pontos. Aliás, São Paulo e América, únicos times a não vencerem na condição de visitante no campeonato. Principais artilheiros do Brasileirão, Tiquinho Soares do Botafogo tem 16 gols, com 15 gols, Paulinho do Atlético Mineiro, com 13 gols, Marcos Leonardo do Santos. Na sequência, Hulk do Atlético Mineiro tem 12 e com 11 gols, Vitor Roque do Atlético Paranaense. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a 31ª rodada, faltam 7 para o fim do campeonato para a gente saber quem leva. Um grande abraço, turma, se inscreva no nosso canal e deixa o seu like aí, valeu!